bem-vindos, puxa a cadeira, pega uma xícara de café, vamos trocar uma ideia sobre o Carnê-Leão Web. Essa é a primeira aula. E o que é o Carnê-Leão Web? Ele é um software que antes você baixava um aplicativo no seu computador, preenchia e importava as informações ali geradas para a declaração de ajuste anual. Hoje, como que é feito esse Carnê-Leão? É dentro do ECAC. O portal do ECAC é administrado pela Receita Federal. Nós vamos acessar o carnê e preencher ali. E as importações para a declaração de ajuste anual será feita mediante a importação da declaração diretamente do ECAC. Como é que eu tenho que enxergar o Carnê-Leão? Então são duas situações aqui. O Carnê-Leão, primeiramente, eu trato ele como um software, portanto uma calculadora. Ele vai calcular o imposto baseado nas informações que você inserir no sistema e nós inserimos essas informações à medida que a legislação nos torna obrigatório. A legislação nos obrigou porque uma pessoa física está recebendo rendimentos de outra pessoa física. Então deve ser observado ali se eu devo ou não preencher o Carnê-Leão. Qual que é o momento em que eu não devo preencher o Carnê-Leão? À medida em que a tabela progressiva do imposto de renda ela tem uma faixa de isenção e o meu rendimento ele está dentro dessa faixa de isenção, portanto eu estaria desobrigado ou o uso facultativo da ferramenta. É o uso facultativo porque você poderia preenchê-la, não dará imposto e, no entanto, você vai importar essa informação para a declaração de ajuste anual se você for obrigado à declaração de ajuste anual. Então veja, é uma ferramenta calculadora na qual nós vamos aplicar a legislação. A legislação te obriga a preencher ou não o Carnê-Leão. Então veja, nós temos duas situações interessantes que é, primeiro, hipótese de incidência e consequência jurídica. A hipótese de incidência é a letra fria da lei, ou seja, você estará obrigado se fizer. Uma vez que fizer, terá consequência ali da lei. E se não cumprir a lei, aí tem outras consequências. Enfim, o nosso objetivo aqui é mostrar nessa primeira aula as funcionalidades deste Carnê-Leão, ou seja, as ferramentas básicas, como que você tem que preencher, quais os pontos, como trabalhar com o Carnê-Leão, e depois nós vamos desenvolver ali cada atividade ou as principais atividades como autônomos, motoristas e aluguéis, royalties, por exemplo. Primeiramente vamos acessar o portal ECAC. Temos que entrar com uma senha.gov. Temos várias formas de entrar no ECAC, seja por CPF com uma senha ou com certificado digital. No nosso caso aqui nós vamos entrar com o CPF e a senha. Entramos no portal. Agora nós vamos em declarações e demonstrativos. Em declaração do imposto sobre a renda da pessoa física, nós temos aqui a função de acessar o Carnê-Leão. Primeiramente, vamos configurar o Carnê-Leão, respondendo basicamente 4 perguntas. O contribuinte é trabalhador autônomo? Sim ou não? Recebe rendimentos ou pagamentos do exterior? Sim ou não? Deseja autorizar a importação dos dados do Carnê-Leão na DA de outro titular? Informar o CPF do titular de quem você é dependente. Deseja visualizar textos do programa em versão mais curta ou mais longa? Selecionar a forma. Muito bem, vamos agora para a configuração, na parte prática, e vamos ver como que é preenchido ali. Acesse configuração e preencha as seguintes informações. É trabalhador autônomo? Sim ou não? Se for só aluguel, por exemplo, coloca não. Vai ter rendimentos e pagamentos do exterior? Sim ou não? Se você não vai ter rendimentos ou pagamentos do exterior, coloca não. Autorização para importação de dados. Se você é dependente de alguém, o CPF na qual você é dependente tem que ser colocado aqui para que ele tenha
autorização de importação no Carnê-Leão quando ele for fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda. E aqui nós temos o texto, se você prefere textos longos ou textos curtos. E para finalizar, nós salvamos a nossa configuração, né? A configuração que você fez. Agora vamos preencher os campos da identificação. Dados básicos como CPF, nome, NIT, PIS, PASEP, número de dependentes e telefone. Para autônomo, aluguel e outros. O endereço profissional como CEP, UF, cidade, bairro, tipo, logradouro, número, complemento. Apenas para autônomo. No campo ocupação, deve selecionar a ocupação principal, podendo selecionar secundárias. Apenas para autônomo. Vamos agora para a identificação, não pule essas duas etapas, tá? Configuração e identificação é importante, porque baseado no que você vai colocar ali, é o que vai interferir na calculadora, né? No software. Se você coloca que você é autônomo e coloca que tem rendimentos do exterior, no entanto, não é um autônomo, só faz aluguel e não recebe rendimentos do exterior, você vai perceber que a calculadora, né, o software, o Carnê-Leão, ele vai apresentar para você mais funções. Então vai ficar um pouco mais com funções na qual você não vai usar. Então é desnecessário colocar aquilo que você não vai utilizar. Então é importante deixar mais sintético possível. No entanto, se você utiliza toda a ferramenta completa, tudo bem, é só configurar ali. Vamos para a identificação. A primeira parte da identificação são os dados básicos. Se você tem o NIT, o PIS, PASEP, coloque essa informação. Telefone pode ser preenchido. E a questão do dependente, a quantidade de dependentes aqui é importante, porque se você tem um dependente, ele representa um valor monetário na qual vai deduzir da base de cálculo, então o número de dependentes informado aqui conta muito para que o cálculo do imposto de renda seja feito de maneira correta. Vou fazer um parênteses. Esses dependentes nós vamos trabalhar nas aulas seguintes. Quais são os dependentes quais são aqueles que podem ser os seus dependentes. Voltando para o Carnê-Leão, nós temos também as informações de endereço profissional, na qual o autônomo, né, é o endereço do autônomo, e a ocupação do autônomo. Eu vou excluir esse aqui que estava registrado. A ocupação é o seguinte, você vai escolher uma ocupação principal e poderá selecionar ocupações secundárias. Então nós temos uma lista aqui, tá? Engenheiro, arquiteto, vamos colocar em uma profissão de engenheiro aqui. Vou adicionar. Posso adicionar secundários? Posso. Vamos falar que ele preste outros serviços também. Pode ser colocado. Vamos falar que ele faça um serviço de matemática, né, estatístico, alguma coisa assim. Só para o nosso exemplo. Então perceba que nós temos a ocupação principal e a ocupação secundária. Não se esqueça de salvar a identificação. Na ficha de rendimentos vamos aprender a incluir, consultar, alterar e excluir um lançamento. Em incluir, o contribuinte deve fornecer dados válidos para o rendimento e clicar no botão Incluir rendimento. Em consultar, na tela principal é exibida uma listagem com os rendimentos incluídos, podendo ser consultados através dos filtros. Em alterar, na tela principal é possível selecionar a opção de alteração nas ações do lançamento. Em excluir, na tela principal é possível selecionar a opção de exclusão nas ações do lançamento. Perceba que na configuração e na identificação, aquilo que você preenche, que você informa para o Carnê-Leão, haverá reflexos ali. Por exemplo, um exemplo clássico é que se eu informo que eu não sou um autônomo, quando eu sou alguém que loca um bem imóvel, por exemplo, quando você vai para a identificação, não pede nem endereço nem ocupação, só os dados básicos ali. Então veja que o que eu coloco em configuração reflete na identificação
e configuração e identificação, reflete nas outras fichas ali. Então veja que é um preenchimento que deve ser observado. Vamos para os rendimentos agora. Acesse a ficha de rendimentos, incluir um rendimento, um novo rendimento. Veja que não há rendimentos digitados aqui, então vamos incluir um rendimento. Na inclusão de rendimento, nós temos a opção de trabalho não assalariado, ou seja, os autônomos, o profissional autônomo, ou a natureza aqui, aluguel ou outros rendimentos. Vai depender agora de qual rendimento você vai registrar. Veja que para o aluguel, conforme eu vou colocando as informações aqui, vou selecionando, ela vai abrindo os campos aqui. Vamos lá para o trabalho não assalariado. Veja que nós temos aqui a opção de exterior, recebimento do exterior, porque nós configuramos isso. Nós configuramos e dissemos lá no começo que haveria ali um recebimento do exterior. Vamos deixar a título para efeito didático. Então, veja bem, trabalho não assalariado. O preenchimento aqui, a ocupação nós já preenchemos em identificação, a natureza nós já temos, a data do recebimento é muito importante porque é pela data do recebimento que o Carnê-Leão vai calcular o imposto de renda. É pelo recebimento, tá? O imposto de renda no Carnê-Leão, ele tem incidência sobre o recebimento efetivo. Veja que nós temos recebimento de pessoa física, isso nos interessa diretamente porque através desse recebimento aqui que eu vou ter a incidência do imposto de renda, será obrigado, tá, colocar o CPF da fonte pagadora ali, do titular do serviço, ou mesmo que eu tenha, vou dar um exemplo aqui de um dentista. O pai levou o filho para fazer um serviço. Quem está pagando é o pai, ou seja, o filho é um dependente ali do pai. Vai ser obrigado, porque quando você importar o Carnê-Leão para a declaração de ajuste anual, a declaração, você não consegue transmitir ela se não tiver um CPF válido nesse campo aqui. O segundo ponto é recebimento de pessoa jurídica. Nós vamos explicar isso mais para frente no nosso curso. No entanto, existe essa opção aqui. Esta opção, quando você recebe da pessoa jurídica, a pessoa jurídica é obrigada a fazer retenção do imposto na fonte. Você pode informar o recebimento aqui, no entanto, ele não vai calcular imposto para você. E tem o recebimento do exterior. Tá? Você recebeu lá do comércio exterior, tem o histórico. Veja, o histórico, você pode, para todos os recebimentos você vai ter o histórico. Sobre recebimento referente a XYZ. Né? No aluguel também a mesma coisa, se nós selecionarmos aluguel aqui, pessoa física ou do exterior, veja que aqui não tem a opção de recebimento de pessoa jurídica. Eu vou explicar isso lá na frente, o porquê de não ter a opção de pessoa jurídica aqui. Eu trabalho não assalariado, eu tenho essa opção. Vamos lá para rendimentos, vamos pegar aqui aluguel, mesma coisa, coloca aqui o CPF e tem um histórico, valor. No caso do aluguel, nós temos uma diferença dos demais, que também será explicado na aula de aluguel, tá? Essas exclusões e deduções aqui. O que é essa exclusão será falado nas aulas vindouras. E o valor aqui, né? O valor, aparecerá o valor líquido aqui. Se eu só dar uma demonstração aqui para vocês. 1.500 de aluguel, eu tenho 350, tá vendo? O valor líquido. Bom, enfim, é isso, nós não vamos registrar isso. Tem mais alguma coisa faltando aqui? Outros rendimentos, mesma coisa do aluguel aqui. O que não é aluguel e que não é um salário, um trabalho não assalariado, ou seja, um recebimento de autônomo, virá, obviamente, aqui em outros. Agora vamos aprender a incluir, consultar, alterar e excluir lançamentos na ficha de pagamento. Em incluir, o contribuinte deve fornecer dados válidos para o pagamento e clicar no botão Incluir pagamento.
Na natureza do pagamento, o contribuinte deve selecionar o tipo de pagamento para que este produza o seu devido efeito de dedução, como previdência oficial, pensão alimentícia, imposto pago no exterior, se for o caso, imposto pago, despesas dedutíveis, livro caixa, despesas não dedutíveis, livro caixa. Em consultar, na tela principal é exibida uma listagem com os pagamentos incluídos, podendo ser consultados através dos filtros. Em alterar, na tela principal é possível selecionar a opção de alteração nas fações do lançamento. Em excluir, na tela principal é possível selecionar a opção de exclusão nas fações do lançamento. A próxima ficha é pagamentos. Vamos olhar como ela funciona. Estamos aqui em rendimentos, né? Nós vamos abandonar essa ficha e vamos para pagamentos. Vamos sair da ficha rendimentos e ir para pagamentos. Da mesma forma, tá? Pagamentos. Note que aqui nós temos a natureza do pagamento. Previdência, pensão, imposto pago do exterior e imposto. Nós temos primeiramente os pagamentos. Esses pagamentos aqui, ele está destacado de despesas dedutíveis do livro caixa. Previdência oficial, quando houver, ela é dedutível do imposto de renda. Então, ela merece destaque. Lógico, nós vamos falar da previdência oficial em aulas futuras. Pensão alimentícia, da mesma forma, ela é dedutível do imposto de renda. O imposto pago no exterior ou o imposto pago, a renda, né, nacional, ele não é um dedutor da base de cálculo. Mas nós temos que informar, uma vez que você produz o imposto e paga o imposto, você precisa vir aqui e registrá-lo, tá? Para dar baixa num valor que vai ficar em aberto. Tudo isso aqui nós vamos falar individualmente em aulas futuras. Temos aqui despesas dedutíveis, despesas de livro caixa. Essas despesas dedutíveis aqui é para o profissional autônomo. Exemplo, um engenheiro, um dentista. E temos despesas aqui, as dedutíveis e as despesas não dedutíveis. Tudo isso dentro da natureza do pagamento. Data do pagamento, da mesma forma que o recebimento, você tem que informar a data efetiva em que ocorreu o pagamento. Isso é importantíssimo. O histórico, qual é o documento que você está pagando. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos lançar a água. Aqui você tem um escritório e está lançando a água aqui no dia 5 de maio de 2023. Histórico. Pagamento de água referente 4 de 2023. Vou falar, R$50. Só para exemplo aqui. Vamos incluir o pagamento. Veja que a forma que eu estou preenchendo aqui é muito parecida com os rendimentos. Rendimentos também, você vai preencher e vai incluir a renda. Aqui eu estou incluindo o pagamento. Quero incluir um novo ou quero retornar? Eu vou retornar. Nós estamos sendo arremetidos lá para na primeira tela, antes da gente inserir o pagamento. Veja, o lançamento que eu fiz está aqui. À medida que eu for fazendo os lançamentos, tanto de recebimentos ou de pagamentos, ele vai ficando na tela inicial. E note que há duas ferramentas aqui. Ou eu posso fazer uma ação de alteração desse lançamento. Isso serve para rendimentos. Eu posso fazer uma alteração. Ficou errado, é R$52, não era 50. Alterei. Ou eu posso excluir esse pagamento. Olha, eu lancei na data errada, não era em maio. Porque a única alteração que você não consegue fazer é de data. Supondo que esse pagamento é do mês de junho e não do mês de maio, eu não consigo corrigir aqui, tá? Não consigo. Você consegue histórico e valor. Nesse caso, nós teríamos que excluir o lançamento e realizar o lançamento novamente. Vamos excluir aqui só para ver a função. Deseja realmente excluir esse pagamento? Sim. Desejo excluir. Ele vai atualizar. Pronto, não temos nada. Rendimento e pagamento são fichas muito similares, salvo as proporções ali, salvo algumas diferenças.
Agora vamos analisar o demonstrativo do Carnê-Leão Web. Na apuração anual, é possível visualizar de maneira consolidada mês a mês as informações de rendimentos, deduções e cálculo do imposto devido e gerar o DARF do saldo de imposto a pagar, quando houver. Na apuração mensal, é possível visualizar de maneira consolidada mês a mês os valores de saldo a pagar, rendimentos, deduções e imposto e gerar o DARF do saldo de imposto a pagar, quando houver. O demonstrativo permite acessar relatório de compensação do livro caixa e de imposto pago no exterior. Compensação do livro caixa. Essa opção está disponível para o autônomo. A tela exibe os rendimentos considerados para cálculo do limite do livro caixa e como foi feita a utilização mês a mês. Se houver excesso de dedução, este deverá ser utilizado nos meses subsequentes. Compensação de imposto pago no exterior. Essa opção está disponível para rendimentos pagamentos no exterior, definido na configuração. A tela exibe, por mês, os valores considerados para cálculo do limite do imposto pago no exterior e como foi feita a compensação desse imposto pago. Vamos para a ficha de demonstrativo e verificar como que ela funciona. Acesse demonstrativos. Temos de janeiro a dezembro do ano de 2023, importante dizer. Os rendimentos serão totalizados neste campo. O dependente, aquele que você informar, à medida que você coloca rendimentos aqui, ele vai aparecer um valor monetário como dedução. As informações de livro caixa para autônomo aparecerá aqui, totalizará. Nós temos aqui a opção de dedução considerada, nós vamos explicar isso mais à frente, mas com a mudança da tabela progressiva a partir de maio de 2023, a dedução considerada agora tem uma alternativa do desconto simplificado. O Carnê-Leão vai fazer a seguinte conta: ou ele vai pegar o desconto simplificado, que em 2023 é de R$ 528, ou ele vai pegar os dependentes, livro caixa, previdência oficial, pensão alimentícia. O que for melhor para o contribuinte, o que der o menor imposto, vai ser considerado aqui. Então, embora a legislação diga que uma escolha do contribuinte, o Carnê-Leão, lembra, eu disse que é uma calculadora, ele está calculando automaticamente, considerando a melhor opção para o contribuinte. Olha, lembra que lá em configuração dissemos que receberíamos e pagaríamos, teríamos pagamento do exterior? Veja que fica um pouco mais extenso a ficha de demonstrativo anual. Você tem o imposto devido 1, imposto pago no exterior, imposto 2. Se eu retirar comércio exterior aqui, depois nós podemos fazer esse teste, você vai perceber que isso aqui fica mais enxuto. Temos aqui o saldo do imposto a pagar ou a compensar, e a geração do DARF. Esse é o ícone onde você, à medida que eu tenho o imposto a pagar, eu gero o imposto para pagamento. Depois de pago, eu tenho que ir lá em pagamentos e fazer a realização do registro desse pagamento para poder zerar aqui. Vamos fazer um exemplo? Ó, veja bem, eu vou colocar aqui rendimentos pagos do exterior. Não. Vamos ver como é que vai ficar? Olha, o que eu disse. Base de cálculo, imposto devido e imposto pago. Então ele resumiu bem a nossa ficha aqui de apuração. Vou lá em rendimentos, vamos adicionar um rendimento aqui, qualquer um. Pode ser em setembro mesmo, pessoa física, não vou informar nada aqui, não vou colocar histórico. Eu quero colocar um rendimento aqui de 2.640. Vou incluir o rendimento. Torna, tá aqui. Lembra? Eu posso alterar ou posso excluir. Vamos para o demonstrativo. Vamos lá em setembro, né? Nós fizemos registro em setembro, tá aqui. Trabalho não assalariado, veja que ele destacou. Se houver aluguel, ele vai aparecer aqui também. O dependente não apareceu. Olha, eu clico aqui, vamos dizer que eu tenho um dependente. Vou salvar. Olha lá. Eu informei, presta atenção, que eu cliquei aqui, ó, ele está destacado. Ó. A partir de setembro eu tenho um dependente.
eu não precisei ir lá na ficha de identificação. Eu vim aqui na própria ficha de dependentes e cliquei aqui e adicionei o dependente por aqui mesmo. Veja que um dependente equivale a R$ 189,59 por mês. Então, o que acontece aqui no demonstrativo do Carnê-Leão? O software vai considerar uma despesa dedutível de R$ 528. Não, qual que é a menor despesa? É o dependente, porque para efeitos da dedução da minha base, esse valor é um valor inferior a 528. Isso nós vamos falar nas aulas futuras, tá? Nós vamos dar exemplos práticos dessa balança. Quando é que eu considero 528 e quando é que eu considero os dependentes, livro caixa, enfim, outras situações ali. Base de cálculo deu 2.112. Perceba que não vai dar imposto a pagar aqui, porque nós chegamos num limite de isenção da tabela progressiva do imposto de renda. Também temos aqui a ficha mensal, que nós podemos trabalhar, tá? Olha aqui, ó. Bem interessante. Vamos ver, setembro. Olha aqui, recebi isso aqui, ganhei uma dedução de um desconto simplificado, não deu imposto, tem um detalhamento aqui, é bastante interessante. Nessa ficha é exibido o plano de contas do contribuinte trabalhador autônomo para o ano selecionado. O plano de contas do Carnê-Leão é utilizado no registro de pagamentos efetuados pelo contribuinte no decorrer do ano. Plano de contas das despesas dedutíveis e no plano padrão, há registros pré-definidos de despesas dedutíveis e livro caixa. Ao contribuinte, no entanto, é facultado criar outros grupos, de forma a melhor representar seu plano de contas, podendo cadastrar, alterar ou excluir. Plano de contas das despesas não dedutíveis e no plano padrão, há registros pré-definidos de despesas não dedutíveis e livro caixa. As funcionalidades são similares às despesas dedutíveis. Nota: deve-se observar a correta classificação do que diz respeito à dedutibilidade da despesa, ou não. O plano de contas, a ficha plano de contas, vai servir só para o profissional autônomo. Não serve para motorista, não serve para quem faz aluguel, royalties, só vai servir para o profissional autônomo. Então, despesa de aluguel, água, luz, material odontológico para quem é dentista, por exemplo, vai servir ali para a formação do livro caixa. Esse livro caixa é dedutível, ele reduz a base de cálculo, isso vai afetar ali o imposto, diminuindo sua base, diminui o imposto. E o plano de contas, ele pode ser o plano de contas dedutíveis e não dedutíveis. Vamos para elas aqui. Vamos acessar o plano de contas porque nós temos as despesas dedutíveis, as não dedutíveis. Acesse o plano de contas, a ficha plano de contas. Temos as despesas dedutíveis e não dedutíveis. Verifica-se aqui que a Receita Federal já traz uma listagem de algumas despesas principais que o profissional autônomo pode utilizar como dedução. Você pode excluir, pode alterar, pode criar grupos, pode adicionar, no entanto, é preciso observar que as despesas dedutíveis, depois que você cria o plano de contas, utiliza esse plano de contas aqui em pagamentos, então, à medida que eu trabalho ao meu modo, eu preciso observar aqui para não colocar despesas que não são dedutíveis no lugar das dedutíveis, sob pena da Receita Federal grosar ali o livro caixa e você ter problema com isso. Despesas não dedutíveis, da mesma forma, você pode incluir, excluir, adicionar, criar grupos. A Receita Federal já traz aqui alguns lançamentos. Por exemplo, combustível. Combustível não é permitido deduzir do livro caixa, da base de cálculo. Não é permitido. No entanto, se você for um profissional representação comercial, as despesas com veículos podem ser utilizadas. Por exemplo, despesa de locomoção e transporte, salvo representante comercial. Tá vendo? Então, essas despesas não podem ser utilizadas para o profissional autônomo. Mas se você for um representante comercial,
você terá que lançá-la aqui em dedutíveis. Então perceba a importância da correta classificação. Nós vamos falar sobre representante comercial, sobre o autônomo, as despesas que o representante comercial diferente do autônomo pode ter, por exemplo, as despesas com o veículo. Por que ele pode? E por que o autônomo não? Um dentista, por exemplo, vai trabalhar numa cadeira odontológica. O representante comercial, ele depende do veículo, ele depende do automóvel, ele depende da locomoção, de combustível, de gastos que cercam esse veículo para poder fazer o trabalho dele. Então veja que está intimamente ligado ao que você faz. E escrituração. Há a possibilidade de importação da escrituração com inclusão em lote de diversos lançamentos, rendimentos e pagamentos, a partir de um ou mais arquivos no formato CSV, possuindo até 1000 linhas, e obedecendo a regras de composição da linha de acordo com o tipo de lançamento a ser incluído. A ajuda. Abre página na internet com orientações gerais do Carnê-Leão Web. Vamos para a última ficha, que é escrituração e ajuda. Acesse a ficha escrituração. Perceba que você tem aqui uma possibilidade de importar a escrituração no formato arquivo, no formato de CSV, ou seja, se você tem um consultório, um escritório que se utiliza de um software onde ele consiga gerar um arquivo nessa extensão, você consegue importar aqui para o Carnê-Leão Web. Então você pode trabalhar com o seu software e para gerar o imposto você pode importar a escrituração. Isso é uma possibilidade. Depois nós temos o Ajuda, que nada mais é onde a Receita Federal ela disponibiliza algumas informações. Novidades sobre o Carnê-Leão 2021, foi quando ele começou nesse novo formato. E nós temos aqui várias situações. O que é o Carnê-Leão, deduções do carnê, cálculo, tabela progressiva. É claro que vamos verificar aqui se a tabela progressiva foi atualizada. Não foi atualizada ainda, tá? Esse daqui são informações até abril de 2023. E no curso eu vou apresentar a tabela nova a partir de maio de 2023. Mas verifica-se várias situações de orientação do que é o rendimento, do que são despesas dedutíveis, enfim, essa ajuda aqui realmente ela é válida para entender não só o sistema, como também entender um pouco da tributação do imposto de renda. O Carnê-Leão tem as suas funcionalidades, são várias fichas, cada ficha tem sua particularidade. Passamos por todas elas. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar especificamente com a questão de cálculo e com a questão tributária em si. No entanto, é preciso observar que ao lançar receitas e despesas, a legislação nos obriga a ter a comprovação dessa movimentação. Então, se você recebeu, você tem a comprovação, você tem um recibo, você pagou uma conta de água, um aluguel, você tem o recibo, você tem ali as faturas, você tem as notas fiscais, a legislação obriga que você tenha isso por pelo menos 5 anos, para que a Receita Federal venha confrontar num pedido ali de fiscalização, de verificação de documentos. Então é importante utilizar o Carnê-Leão com responsabilidade, não pode ser feito de qualquer forma. Como eu disse, ele é uma calculadora, no entanto é uma calculadora que vem para atender uma legislação, uma obrigatoriedade, ou seja, uma hipótese de incidência tributária que, à medida que ocorre no mundo real, tem suas consequências jurídicas. Enfim, te espero na próxima aula e fica com Deus.